Cá estamos em mais uma edição do Mitos e Mentiras da História e hoje o convidado deste nosso encontro vai ser Dom Nuno Álvares Pereira. Olhar um bocadinho para o percurso, para o ambiente em que ele se movimentou, em que ele fez a sua vida e começamos então no século XIV, um século decisivo, o século em que passamos da primeira para a segunda dinastia, o século da peste negra, e como não falar nisto nestes tempos de pandemia. Nuno Álvares Pereira era filho de Dom Álvaro Gonçalves Pereira, homem bem colocado, prior da Ordem do Hospital, pessoa da máxima confiança dos monarcas, Dom Pedro, Dom Fernando, e por isso cresceu num ambiente de patriotismo, respeito pelos valores religiosos. Aliás, o seu avô, portanto, pai de Álvaro Gonçalves Pereira, era o arcebispo de Braga, Dom Gonçalo Pereira. Evidentemente que foi um filho, enfim, fora daquilo que eram as regras canónicas estabelecidas então, mas que aconteceu da parte do arcebispo de Braga. Portanto, como podem ver, todo o ambiente em que Dom Nuno cresceu foi religioso e fortemente comprometido, então, como dizia, com os valores patrióticos. Ora, obviamente que ele estava destinado a um percurso de sucesso e isso aconteceu. Interessou-se sempre muito pelo estudo da tática militar, da cavalaria. Sabemos que ele vai ter o privilégio de contactar com as grandes figuras também da aristocracia, da nobreza, do clero, e ele então surge num momento particularmente definidor de Portugal, que é a crise de 1383-85, como uma esperança, como um farol. Em primeiro lugar, porque em 1383 ele vai apoiar declaradamente na crise sucessória e dinástica o mestre Davis, coisa que nessa altura, diga-se, era arriscada, porque a partir do momento em que é assinado em 1383 o Tratado de Salvaterra de Magos, o nosso destino seria muito provavelmente fazermos uma união dinástica com Castela, porque depois da desgraça que foram as guerras fernandinas e as derrotas sucessivas que tivemos nessas guerras, porque Dom Fernando, recorde-se, queria o trono castelhano, isso condicionou imediatamente o futuro imediatamente seguinte do reino. Em Salvaterra, Portugal é obrigado, através de um casamento entre João I de Castela e Dona Beatriz, filha de Leonor Teles, e Dom Fernando, a fazer-se aqui então uma união matrimonial que garantisse a paz na Península Ibérica. Mas havia já um grande sentimento de unidade nacional, ou seja, Portugal era uma nação já com mais de 200 anos de história e, perante uma situação de perda de independência, as pessoas pensaram ser português ou ser castelhano. E, evidentemente, houve uma fricção, uma tensão enorme social que levou a que uma parte da sociedade, nomeadamente a sociedade mais privilegiada, apoiasse claramente Dona Beatriz. Estamos a falar do alto clero, estamos a falar da alta nobreza, que queriam manter os seus privilégios intactos e as suas terras, as suas numerosas influências. E, por outro lado, tínhamos as classes populares, tínhamos a burguesia em ascensão e que, aliás, vai ascender neste período como em nenhum outro da nossa história, que tinham interesses diferentes. Portanto, eram classes que olhavam para o futuro de uma forma muito mais descomprometida. E, por isso, apoiaram alguém, e Dom Nuno sabia muito bem também o que era isso, porque, como eu lhes disse, ele era neto de um arcebispo, não é? Preferiram apoiar, então, um filho bastardo. Estamos a falar do mestre Davis. Lembram-se que já falamos de Dom Pedro noutro episódio, Dom Pedro I. Ora, Dom João era filho ilegítimo, ou bastardo, como lhe quiserem chamar, de Dom Pedro I com Dona Teresa Lourenço. E estava-lhe aberto um caminho que, desde logo,
foi facilitado pelo facto de ele ser grão-mestre da Ordem Militar de Avis, o famoso mestre de Avis. Lembram-se que também já tínhamos falado sobre Dom Henrique e sobre a importância que o grão-mestrado da Ordem de Cristo tinha tido no seu percurso. Pois com Dom João acontece também a mesma coisa. E é por isso que lhe vai ser dado o título de regedor e defensor do reino. Nestes 3 anos intensos de lutas, de combates, de uma certa agitação social, muito bem estudada pela historiografia desde os anos 70, que é a crise de 83 a 85, Dom Nuno vai ser então decisivo. Porquê? Porque vai ser dos primeiros a dar o passo em frente e a apoiar Dom João. Militarmente, socialmente, com aquela que era a sua base de apoio também importante, e já vamos ver que ele era Conde de Barcelos, Conde de Arraiolos e Conde de Ourém. Portanto, tinha 3 títulos aristocráticos da maior importância. E vamos já ver que ele vai estar na origem de outro muito importante, logo a seguir. O que se conhece de Dom Nuno é, sobretudo, a vertente militar. E vamos a essa. A influência decisiva que teve em 2 batalhas desta crise, a Batalha de Atoleiros, em 1384, travada no Alentejo, na zona de fronteira, e, evidentemente, o celebérrimo 14 de agosto de 1385, que é a grande Batalha de Aljubarrota, onde ele vai, na sequência do que tinha acontecido em Atoleiros, implementar um sistema tático da maior importância, que é a famosíssima tática do quadrado. Basicamente, o que é que Dom Nuno projetava? A superioridade militar de Castela e de França, que estavam coligadas nessa batalha e na batalha anterior, seria enorme do ponto de vista das unidades de cavalaria. Ora, Portugal não tinha, efetivamente, uma grande disponibilidade na cavalaria. Tinha muito mais unidades na infantaria e, através dos nossos aliados ingleses, também a utilização dos arqueiros, não é? Ora, conhecendo muito bem o terreno, tanto em Atoleiros, que foi uma espécie de ensaio no Alentejo, como sobretudo depois em Aljubarrota, ali bem perto de Leiria, o que é que ele projetou? Um terreno com armadilhas, as famosas covas do lobo, que estivessem perfeitamente dissimuladas na paisagem e, ao mesmo tempo, a disposição do exército numa espécie de grande, muito dilatado, com certeza quadrado, no território, que possibilitasse que, quando houvesse uma arremetida da cavalaria, ela entrasse dentro do quadrado e depois não saísse mais. Porque entre aquilo que fossem as armadilhas no solo e aquilo que fosse a ação das tropas num plano mais elevado, havia uma superioridade. Ora, nem castelhanos, nem franceses, habituados a travar, e sobretudo os franceses, a Guerra dos 100 Anos que acontecia no centro do continente por causa da disputa entre a influência franco-britânica pelo estreito e pelos tronos dos respectivos países, é evidente que este exército estava muito rodado, não é, a este tipo de combates. Ora, Dom Nuno levou-os para fora da sua zona de conforto e, portanto, garantiu de uma forma extraordinária uma vitória que ninguém previa. Até por isto, estamos a falar de uma desproporção que, segundo a maioria dos historiadores militares, anda entre 7 unidades franco-castelhanas para uma anglo-portuguesa ou 10 para uma. Portanto, uma desproporção absolutamente insustentável. Isto deu-lhe a Dom Nuno uma aura de predestinado. Aura essa que vai ser repercutida nos escritos, nas várias crónicas, desde logo na crónica de Fernão Lopes, de Dom João, o rei da boa memória, como também nos textos seguintes, na famosa crónica do Conde Estabre de Portugal, que também é uma fonte fantástica. E reparem, isto vai ser altamente, digamos, mitificador para aquilo que é o seu percurso. Mais 3 informações que lhes queria dar.
Primeira, Dom Nuno, como vimos, era um membro da alta aristocracia, conde de Barcelos, conde de Arraiolos, e também vai estar na origem, através do seu património. Ele era senhor de uma parte muito importante das terras do reino, de norte a sul. Por exemplo, desde logo aquela zona do Minho, onde tinha imensas terras, também por virtude do seu casamento, e depois na zona do Alentejo, na zona do centro de Portugal. Todas essas terras vão ser transmitidas à sua única filha, Dona Beatriz ou Dona Brites, mais conhecida por Dona Brites, que curiosamente vai depois casar com um filho ilegítimo de Dom João I. Falo do infante Afonso, primeiro Duque de Bragança. E cá está, minhas queridas amigas e meus caríssimos amigos, a origem do título e da casa de Bragança. É o casamento da filha de Nuno Álvares com o filho ilegítimo de Dom João I. Ele próprio já também um filho ilegítimo. O que é curioso estarmos aqui nesta teia, nesta trama de bastardias, digamos assim. Ora, esse título vai marcar definitivamente a história de Portugal. E Dom Nuno, que tinha tudo para uma carreira política absolutamente notável, se quisesse, na corte de Dom João, porque ele vai ser decisivo, como vimos, para a sua subida ao trono do ponto de vista militar e também para convencer os seus aliados nas cortes de Coimbra, em 1385, quando o rei é alçado e jurado como monarca. Ele podia ter tudo e ele poderia ser quase um rei paralelo. Mas ele percebeu muito bem, era um homem inteligentíssimo, que podia fazer sombra ao monarca. E então tomou talvez a decisão mais corajosa da sua vida. Deixou tudo, deu as suas terras e todo o seu património à sua filha, porque entretanto ele tinha tido outros 2 filhos, mas não tinham sobrevivido, e portanto Dona Brites fica com todo o património do pai e da mãe, uma família também muito importante da mãe, que é a família Pereira de Alvim, e retira-se para o convento do Carmo em Lisboa, onde se vai fazer carmelita e onde vai desligar-se de tudo aquilo que fosse terreno e político e vai contribuir para essa grandíssima instituição que é o Convento do Carmo. Lembrar-se-ão, as minhas amigas e os meus amigos, de certeza, fica naquele plano elevado em Lisboa. Olhem, na praça, a famosa Praça do Carmo, onde se deu o 25 de Abril, junto ao quartel da GNR, ali está o Convento do Carmo ao lado, e é um lugar de memória extraordinário porque todo o seu teto foi abatido com o terremoto de 1755. Portanto, é realmente um espaço notável. Só para terminar esta nossa conversa de hoje, contar aqui um episódio que não resisto. Uma ocasião foram visitar Dom Nuno ao Convento do Carmo, ele com o seu hábito de carmelita, totalmente integrado em si, e desafiaram-no a voltar às lides políticas e a, neste caso, voltar à guerra com Castela, para ver se o tentavam a abandonar o hábito. Ora, a decisão dele foi espantosa. Ele pegou no seu hábito, subiu e dentro do hábito estava uma cota de malha. Estava todo o seu equipamento militar, ou seja, Nuno estava preparado, se fosse necessário, para ir outra vez para a guerra e para a batalha. Foi, de facto, uma figura luminosa. Não admira por isso que o Papa Bento XIV, no princípio do século XX, o tenha beatificado e, mais recentemente, no ano 2009, o Papa Bento XVI o tenha canonizado como São Nuno de Santa Maria. Não nos esqueçamos que Nuno de Santa Maria foi o nome religioso que ele adotou e, portanto, entre Deus e os homens, na vida terrena e também na vida do céu, assim se fez o percurso desta grande figura, mais uma, que está aqui vista nos mitos e mentiras da história.